Bom dia, turma do nono ano. Professora Lani falando. Nossa aula hoje é sobre o fascismo, ok? O que foi o fascismo? Fascismo é uma corrente política que teve início na Itália, opondo-se ao liberalismo, ao socialismo, às democracias. Surgiu no período entre guerras e abriu caminho para o surgimento de diversos outros movimentos e regimes de extrema direita. A palavra fascismo, com o tempo, foi associada a qualquer sistema de governo que, de maneira semelhante ao de Benito Mussolini, exalta o homem em relação à mulher, usa modernas técnicas de propaganda e censura, fazendo uma severa arregimentação econômica, social e cultural, sustentando-se no nacionalismo e, em alguns casos, até na xenofobia, privilegiando os nascidos no próprio país e apresentando uma certa apatia ou indiferença para com os imigrantes. O símbolo do fascismo. Faces que no tempo do Império Romano era um símbolo dos magistrados, que é um machado cujo cabo era rodeado de varas, simbolizando o poder do Estado e a unidade do povo. Os fascistas italianos também ficaram conhecidos pela expressão camisas negras, em virtude do uniforme que utilizavam. O fascismo surgiu em tempo de crise, nas dificuldades econômicas e sociais do primeiro pós-guerra e na Grande Depressão nos anos 30, quando as elites políticas se mostravam incapazes de integrar as massas através da organização democrática parlamentar e face ao crescimento socialista ou comunista e fascismos paralelos, assustando as classes médias. Quem foi Benito Mussolini? Professor primário, mais tarde jornalista, fundou o Partido Nacional Paramilitar, que ele mesmo criara, combater as agitações e as greves organizadas por outros socialistas e movimentos de esquerda. Benito Mussolini, num discurso proferido na Câmara dos Deputados no dia 26 de maio de 1927, ele deu destaque a uma frase que define resumidamente a ideologia do fascismo: tudo no Estado, nada fora do Estado, nada contra o Estado. Nós temos aí ideias fundamentais do fascismo, como a concepção filosófica, a concepção espiritual, a concepção ética, a concepção religiosa, o indivíduo e a liberdade, democracia, concepção do Estado e realidade dinâmica. Fascismo e anticatolicismo. Durante as décadas do fascismo, o anticristianismo não alcançou a mesma expressão pública obtida durante o nazismo. Na primeira fase do fascismo, Mussolini não hostilizou a Igreja Católica, tendo inclusive subscrito o Tratado de Latrão, através do qual se reconhecia estatuto político ao Estado do Vaticano e formalmente a sua independência de ação dentro da Itália. Fascismo e nazismo. O nazismo é geralmente considerado como uma forma de fascismo, mas em contraste com este. Viu o objetivo do Estado no serviço de um ideal daquilo que o Estado supostamente deveria ser, as suas pessoas, raças e engenharia social destes aspectos da cultura, com o fim último de uma maior prosperidade possível
para elas às custas de todos os outros. Fascismo e socialismo. O fascismo desenvolveu uma oposição ao socialismo e ao comunismo, embora muitos fascistas tivessem sido marxistas no passado. Em relação a isso, em 1923, Mussolini declarou na doutrina do fascismo: o fascismo é a completa oposição ao socialismo marxista, a concepção materialista da história das civilizações humanas, que explica a evolução humana como simples conflito de interesses entre vários grupos sociais e pela mudança e desenvolvimento envolvendo os instrumentos e modos de produção. Fascismo e outros regimes totalitários. Alguns historiadores e teóricos veem o fascismo e no regime comunista da União Soviética, mais especificamente o stalinismo, grandes semelhanças designando-os de totalitarismo, uma designação de Hannah Arendt. Outros veem-nos como incomparáveis. Arendt e outros teóricos do totalitarismo argumentam que há semelhanças entre as nações sob o domínio fascistas e stalinista. Por exemplo, quer Hitler, quer stalinistas cometem o assassínio maciço de milhões dos seus concidadãos civis que não se integravam nos seus planos. Prática do fascismo. A prática do fascismo envolveu medidas políticas e econômicas, convidando a comparações diferentes. Uma descrição que eles usam não só para caracterizar a Itália fascista, mas também países como a União Soviética, a República Popular da China ou Coreia do Norte. Deve ser notado que o termo totalitarismo é muito amplo e inclui muitas ideologias diferentes que são inimigas juradas uma das outras. Fascismo. Livro, capítulo 4, páginas 72 a 85. Vocês vão resolver as 5 questões propostas ao final do vídeo. Primeira questão: quem foi Benedito Mussolini? Segunda, cite e explique as rejeições do fascismo. Terceira, como ficou marcada a eleição de 1924? Quarta, defina o corporativismo e seu objetivo. Quinta, explique o que aconteceu com Hitler em 1923 após a tentativa de golpe.